Êxodo 7, de 14 a 25. Diz assim a santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Vamos orar. Pai Santo, a Tua palavra nos mostra o que o Senhor fez há tantos anos atrás, o Teu grande poder, ó Pai, o Teu poder absoluto sobre a natureza, o Teu juízo sobre aquela nação. Ó Pai, tantos anos se passaram e o Senhor deixou este evento poderoso do Senhor registrado para que nós aprendêssemos lições preciosas, para que nós temêssemos ao Senhor, para que nós, ó Pai, entendêssemos como devemos andar na Tua presença. É por isso que nós te pedimos, Pai, que nesta noite, pela operação do Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos alimente, mercê da Tua misericórdia, para que, ó Pai, nós sejamos um povo obediente ao Senhor, um povo com um coração disposto a obedecer. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, que é aquele que faz com que a Tua palavra seja aplicada em nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, John Newton foi criado no Evangelho. Seu pai era capitão de um navio mercante, e a sua mãe era uma fiel serva do Senhor. O pai de John Newton o amava, porém era um homem muito severo, um homem muito reservado. Por outro lado, a mãe de John Newton era uma mulher atenciosa, cuidadosa, e ela ensinou a John Newton as Escrituras e fez com que ele decorasse trechos longos da Palavra de Deus. Capítulos inteiros foram decorados pela criança, o infante John Newton. Todavia, a sua mãe morreu quando ele tinha 7 anos de idade. E 2 semanas depois, o seu pai, 2 semanas antes que ele completasse 7 anos de idade, ela morreu. Pouco tempo depois, o seu pai casou-se novamente. E seu pai se casou, tiveram um filho, e deram muito mais atenção a este filho que nascera, de forma que John Newton
ainda uma criança, ali pelos seus agora 9 anos, ele se revoltou. E na medida em que ele foi crescendo, aos 11 anos ele começou a andar com más companhias do bairro, e ele foi saindo dos caminhos em que havia sido criado por sua mãe. Entrou na adolescência e aí debandou-se mesmo, aí começou a praticar coisas terríveis e entrou pela imoralidade, pelos vícios, pela embriaguez, e ele foi crescendo longe dos caminhos do Senhor. John Newton passou a ter um coração duro, um coração obstinado, um coração revoltado contra Deus, ali na sua juventude. Moisés e Arão também encontraram com alguém de coração duro, de coração obstinado. Eles foram diante de Faraó, o homem que agora estava com o coração obstinado, como diz o nosso texto aqui, logo no começo. E por mais que Moisés e Arão já tivessem feito alguns sinais diante de Faraó, Faraó não cedeu. Ele continuava firme no propósito de não deixar o povo ir. Então, versículo 14, disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. O coração de Faraó, obstinado, endurecido, não deixava o povo ir. Faraó estava em sua vida de pecado e com o coração cada vez mais endurecido. O que veremos na sequência do texto, esta primeira praga que Deus mandou sobre o Egito, são as consequências de um coração obstinado, as consequências de um coração endurecido, obstinado. Um coração obstinado, então, em primeiro lugar, gera ouvidos surdos. Um coração obstinado gera ouvidos surdos. Deus disse a Moisés, verso 15, vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Note que Faraó estava de manhã na beira do rio Nilo, talvez tomando banho, talvez fazendo algum ritual aos deuses imaginários do rio Nilo, nós não sabemos. O que sabemos é que, há 80 anos atrás, Moisés estava no mesmo rio, como um bebê, sendo protegido pelos seus pais para que fugisse da ira do Faraó naquela época. Porque naquela época, vocês se lembram, o Faraó havia ordenado que os meninos todos fossem executados, assassinados. 80 anos se passaram e agora Moisés está diante de um novo Faraó, no mesmo rio, mas diante de um novo Faraó, falando em nome de Deus, tentando livrar da morte os seus compatriotas. Veja como Deus muda a nossa história, veja como Deus muda a nossa sorte, e como isso pode levar anos. No caso aqui foram 80 anos, para que finalmente viesse a libertação do povo de Deus. No verso 16 nós lemos, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. O Senhor, na tua Bíblia com letras maiúsculas, o Senhor, o grande eu sou, ou Yahvé, está dando aqui não ordem nova, mas a mesma ordem, deixa o meu povo ir, mas Faraó não está atendendo. Note que Deus não muda os seus termos. A palavra diz que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 11. Verso 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. E aqui nós temos a introdução para as 10 pragas que virão, para que fique bem evidente a Faraó e ao povo egípcio. Nisto saberão que eu sou o Senhor. Sou eu que comando o universo, e vocês vão saber, a duras penas, povo do Egito, que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal,
e os egípcios terão nojo de beber água do rio. A primeira praga que foi mandada por Deus, ela ia no coração da sobrevivência do Egito. O rio Nilo era o principal tesouro do Egito, era a sua fonte de sobrevivência. Era pelo rio Nilo que eram transportadas as pessoas e as mercadorias. Era no Nilo, ou era do Nilo, que eles tinham água para o seu sustento, para a irrigação das suas plantações, água para que eles bebessem e também os peixes para que eles comessem. O Nilo, então, era fundamental para o Egito. Podemos dizer que o Egito só existia por conta do rio Nilo. E Deus foi exatamente no coração da existência daquele povo, quando na primeira praga ele fez com que as águas de todo o rio Nilo, e não apenas do rio, mas dos canais, das lagoas, de tudo que tinha água no Egito, fossem transformadas em sangue. Verso 19, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Quando Deus anuncia então que vai ferir o rio Nilo, seus rios, canais, lagoas, reservatórios, significa que ele vai ferir o elemento de sobrevivência daquele povo. Note que isso já seria suficiente para que Faraó ficasse alarmado, desesperado. Mais do que ninguém, Faraó sabia da dependência do povo das águas. Mas não, um coração obstinado, ele gera ouvidos surdos. E Faraó aqui está surdo à repreensão de Deus. Faraó não quis dar ouvidos ao Deus Supremo. Faraó estava com ouvidos surdos por causa de um coração obstinado. Meus irmãos, isso não nos é estranho. Quantas pessoas nos nossos dias, embora sejam submetidas à palavra de Deus, conheçam a Bíblia, a pregação do Senhor, a palavra do Senhor, e estão com ouvidos moucos, com ouvidos surdos. As pessoas de coração obstinado, de coração revoltado contra Deus, elas estão surdas à sua mensagem. Foi assim desde o Antigo Testamento. Várias vezes Deus anunciou o castigo ao seu povo e o povo não quis ouvir. Por exemplo, no segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 12, é dito: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. O profeta Jeremias escreveu: não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram aquelas palavras. Jeremias 36, 24, mais adiante no verso 31, castigá-lo-ei a sua descendência, aos seus servos, por causa da iniquidade deles, sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. E assim segue no Antigo Testamento, os profetas vindo, anunciando que Deus vai castigar, e o povo não dava ouvidos, estava surdo. No Novo Testamento, Jesus também falou dessa situação, em Mateus 13:15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus também enfrentou uma geração com muitos de ouvidos surdos, de corações endurecidos. Hoje nós temos uma sociedade, irmãos, que faz questão de não ouvir a palavra de Deus. E temos crentes que também se recusam a dar ouvidos às advertências de Deus, corações obstinados, corações com algum tipo de revolta contra Deus. Pior que um não crente, que ainda não foi alcançado pela graça, e por isso tem um coração de pedra, é um crente de coração obstinado, um crente que faz questão de não ouvir.
vai à igreja, ouve a palavra, mas a palavra entra por um ouvido e sai por outro, não obedece. Conhece a palavra, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Tiago fala sobre isso. Ele escreveu na sua epístola, logo no capítulo 1, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Isso é, alguém se coloca na frente do espelho, observa a sua aparência, se arruma, dá as costas e se esquece. Será que eu penteei o cabelo? Simplesmente se esquece da imagem que ouviu. O que Tiago está querendo dizer aqui? De crentes que vão à palavra, ouvem os sermões, mas quando viram as costas, se esqueceram da mensagem e passam a semana inteira como que se não tivessem recebido a mensagem de Deus. É sobre isso que Tiago está falando. Por isso que ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ele continua: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Será bem-aventurado no que realizar. Quem? Aquele que não é um ouvinte negligente, mas é um operoso praticante. Em outras palavras, crentes que vêm à igreja buscar a palavra, buscar a mensagem do Senhor, a tomam, a colocam no seu coração e passam a semana se esforçando por obedecer a palavra, não apenas a palavra que pegaram no domingo, mas a palavra que leem durante a semana. Estes são os operosos praticantes, e é estes que Deus vai abençoar. E é estes que serão bem-aventurados naquilo que eles realizarem. Pastor, está dando tudo errado, o que é que está acontecendo? Ora, considere a tua vida, se você tem sido um operoso praticante, se você tem colocado em prática aquilo que você ouve da palavra de Deus, porque a palavra nos promete, não prosperidade, mas nos promete bênçãos espirituais, fortalecimento espiritual para aqueles de nós que praticarem a palavra. Então, em primeiro lugar, um coração obstinado gera ouvidos surdos. Em segundo lugar, um coração obstinado gera olhos cegos. Olhos cegos. Ouvidos surdos, olhos cegos. Veja o verso 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Note, você observou à vista de Faraó e dos oficiais. Arão levantou o seu bordão, feriu a água, e diante dos olhos de Faraó e de todos os seus oficiais, aquelas águas começaram a ficar vermelhas como sangue, e avançaram. E daqui a pouco o rio Nilo inteiro estava vermelho de sangue. E isso aconteceu diante dos olhos de Faraó. Ele foi testemunha deste milagre, desta praga, deste juízo sobre o seu povo. Naquela época, os egípcios tinham pelo menos 80 divindades inventadas, 80 deuses inventados. Depois eles aumentaram este número, mas até ali, nesta época, cerca de 80 divindades. E eles dividiam estas divindades em 3 grandes grupos: deuses do rio Nilo, deuses da terra e deuses do céu. Nas 10 pragas, os 2 primeiros estão relacionados ao rio Nilo, as 2 primeiras pragas relacionadas a deuses do rio Nilo. As 4 outras pragas relacionadas a deuses imaginários da terra, e as outras 4 últimas pragas relacionadas a deuses imaginários do céu, incluindo o filho de Faraó. O Faraó se julgava uma divindade naquela época também. E assim, meus irmãos, nós temos aqui
o rio Nilo sendo atacado na primeira praga. O rio Nilo tinha pelo menos 3 deuses imaginários: Osíris, o deus do Nilo; Nu, o deus da vida, ou o deus da vida do Nilo; e Rapi, que era o deus das enchentes e o deus da fertilidade da terra. Quando Arão feriu o rio Nilo, então, e o rio se tornou em sangue, Faraó deveria ter percebido que estes 3 deuses não valiam nada, porque um rio protegido por pelo menos 3 deuses, e um homem do Senhor vem, toca o seu bordão, e o rio se transforma em sangue. Faraó deveria ter percebido que ele estava crendo em deuses falsos, no mínimo, deuses fracos, que não puderam proteger o precioso rio Nilo, tão importante para a sobrevivência daquelas pessoas. Mas Faraó continuou cego. O milagre foi feito à sua vista, mas ele estava cego, porque estava com o coração obstinado. Porém, verso 22, antes disso, no verso 21, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito, durante 7 dias, nos diz o texto. Durante 7 dias o rio ficou cheio de sangue, os peixes morreram, o cheiro de sangue e de peixes mortos, imagine, tomou conta do Egito, e ninguém podia se aproximar das águas. Imagine o cheiro de sangue, o cheiro de peixe morto, aquilo ficou terrível, e isso tomou conta do Egito, e Faraó continuou cego. Verso 22, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eles conseguiram água de algum lugar, talvez tenham cavado, e fizeram a mesma coisa, fizeram com que esta água se transformasse em sangue, e Faraó gostou disso. Faraó olhou isto como que aliviando a sua consciência. Bom, se eles conseguiram fazer, é porque é um fenômeno imitável, então eu não tenho do que me preocupar. Mas veja como o Faraó estava cego. Os magos não pegaram um pouco de sangue e reverteram para a água. Eles pegaram um pouco de água e transformaram em sangue. Por que eles não fizeram o contrário? Por que eles não pegaram um pouco de sangue e transformaram em água? Aliás, por que eles não transformaram as águas do rio Nilo o sangue do rio Nilo em águas novamente? E isso teria sido algo para convencer o Faraó de que os seus magos eram poderosos. Eles fizeram um pouco do que o homem de Deus havia feito com as ordens de Deus. Faraó estava cego, totalmente cego. Um coração obstinado gera olhos cegos. Avançando para o Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou, vocês se lembram? Ele encontrou-se com alguns discípulos no caminho de Emaús. E diz o texto registrado por Lucas, que aqueles discípulos estavam com os olhos como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Porque, embora Cristo houvesse ensinado tanto sobre a ressurreição, parece que aqueles homens não tinham ouvido direito, e eles não conseguiram reconhecer Jesus Cristo. Corações, irmãos, que não estão plenos de fé, corações obstinados, eles têm olhos cegos. Deus está do teu lado e você não está vendo. Deus está fazendo as coisas nas tuas vistas e você não está percebendo. Deus está mandando sinais de todos os lados e você não está percebendo, porque você está com o coração endurecido e você está com os olhos cegos diante de Deus. Deus fazendo maravilhas na tua vida e você não está percebendo. Então, um coração obstinado gera cegueira espiritual. E por fim, um coração obstinado gera uma vontade impenitente, isto é, uma vontade sem arrependimento. Veja o verso 23. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda considerou o seu coração. Deus falou com Faraó por meio de Moisés e Arão,
Deus fez um rio inteiro se transformar em sangue, os seus canais, as suas lagoas, tudo virou sangue, e nem ainda isso considerou no seu coração. Um coração obstinado gera uma vontade que não se arrepende, uma vontade que não avança para o arrependimento. Virou-se Faraó e foi para casa, não se arrependeu. Virou-se Faraó e foi para casa. Compare o comportamento de Faraó com, por exemplo, o comportamento das pessoas de Nínive, quando Jonas pregou para aquele povo. Diz o texto: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, a população de Nínive, quando percebeu que Deus iria mandar o seu juízo, eles se arrependeram em multidão, e fizeram até mais do que precisava. Colocaram panos de saco em animais, fizeram jejum para animais, para que animais se convertessem do seu mau caminho. O animal não peca, mas eles ficaram tão temerosos, com tanto temor diante de Deus, que eles fizeram até a mais do que lhes era exigido, e colocaram a nação inteira de pano de saco e de jejum, para que Deus tivesse misericórdia. E muitos daquela nação se salvaram, não tenha dúvida, porque se arrependeram diante do Senhor. Não apenas se salvaram da destruição, como salvaram as suas almas, porque Deus é aquele que vê o arrependimento e não despreza quem se arrepende. Mas observe aqui, este homem Faraó virou-se e foi para a sua casa, foi tranquilo para a sua casa. Jonas não fez nenhum milagre, e todos se arrependeram. Jonas nem sequer pregou direito, porque Jonas não gostava daquele povo. Você se lembra da história? Ele queria que Deus fulminasse, e eles se arrependeram. Jonas nem fez um grande sermão, ele apenas disse: em 40 dias Nínive será destruída. E todos se arrependeram, e se arrependeram tanto que até exageraram. Aquelas pessoas foram salvas por Deus, mas Faraó virou-se e foi para casa. Irmãos, um coração obstinado gera vontade impenitente, vontade sem arrependimento, mas um coração humilde é um coração onde flui arrependimento. Coração de filho se arrepende. Coração de filho não é duro, não é obstinado, é coração pronto a aceitar a voz de Deus e mudar o comportamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Este é um coração disposto a aprender, disposto a obedecer, como nós cantamos há poucos minutos. Assim, se Deus está falando com você, obedeça, não tampe os ouvidos, não feche os olhos, não endureça seu coração, ouça a Deus, obedeça a Deus, volte-se para os caminhos de Deus. O salmista disse: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aqueles que vivem com o coração obstinado, com ouvidos surdos, olhos cegos, não têm acesso a esta alegria, a alegria que Deus dá aos corações. O escritor aos Hebreus capítulo 3 escreveu: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração.
Se Faraó se arrependesse e deixasse o povo ir, os egípcios teriam as águas de volta. Mas veja no verso 24: todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Faraó continuou com o coração duro, e aí restou aos egípcios cavar fontes novas para que surgissem águas subterrâneas, para que eles pudessem sobreviver, porque 7 dias pouca gente sobreviveria sem água. Mas Deus ainda foi gracioso, Ele deixou que essas águas subterrâneas fluíssem. E aí nós nos lembramos do profeta Jeremias, que tempos depois escreveu: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Cavaram reservatórios de água que eram rachados. Cisternas rotas são reservatórios rachados. E um reservatório rachado, ele não segura água. E o profeta está dizendo, Deus está dizendo por meio do profeta: vocês abandonaram o manancial de águas vivas para ficar cavando buraco que não retém água. Foi exatamente isso o que o povo do Egito fez. E é exatamente isso o que cristãos fazem quando se afastam de Deus, com o coração obstinado. Deixam o manancial de águas vivas para ficarem cavando buracos de cisternas que não seguram águas. Ou, em outras palavras, ao invés de ter a paz plena que excede ao entendimento que é dado por Deus, ficam buscando paz em outras coisas, em entretenimento, em relacionamento, em substância, reservatórios que não guardam nada. Ao invés de buscar a paz plena e abundante, ao invés de buscar a alegria que não acaba nunca em Cristo, a alegria indizível, ficam buscando alegria em outras coisas, entretenimentos, jogos, relacionamentos, quando a alegria verdadeira que não acaba nunca está na fonte, no manancial de águas vivas. Mas alguns crentes ficam buscando isso em outros lugares, e aí encontram uma paz que dura algumas horas, uma alegria que dura uma noite, mas são cisternas rotas, vão embora muito rápido. Então, se você tem andado longe de Deus, cavando buracos para encontrar alguma água na tua vida, volte-se para Deus, o manancial de águas vivas. A busca termina quando você se volta para Cristo. Só em Cristo nós temos essa alegria abundante, o manancial de águas puras, cristalinas e vivas. Concluindo, irmãos, eu sempre me perguntei por que Deus, na primeira praga, usou o sangue. Na primeira praga, fez com que os rios se transformassem em sangue. Por que Ele não transformou o rio em petróleo, lama? Os peixes morreriam também. Ninguém ia poder beber petróleo nem lama. Mas por que Deus usou sangue? Por que Ele usou sangue? Porque sangue aponta para juízo. Juízo. Em Apocalipse 16, nós temos as 7 taças que serão derramadas sobre a humanidade. E a segunda taça fala exatamente disso. Apocalipse 16, verso 2 diz assim, começa com o primeiro anjo e a primeira taça. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Agora, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tenho dado a beber, são dignos disso.
ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Então, como o sangue dos crentes foi derramado pelas nações, Deus agora transformará as águas em sangue. E voltando ao Egito, sangue de povo de Deus havia sido derramado naqueles 400 e tantos anos de escravidão, e agora na primeira praga, Deus transforma as águas do rio Nilo em sangue. Nos últimos dias nós também teremos águas sendo transformadas em sangue, quando Cristo voltar e executar o juízo. Assim como Deus puniu os egípcios pela sua adoração a outros deuses, Ele punirá os incrédulos no fim da história, também com águas transformadas em sangue. Aqueles que estiverem com corações obstinados, longe de Deus, serão alvos da sua punição. Mas aqueles que tiverem corações humildes, serão salvos pelo Senhor em Jesus Cristo. Irmãos, Moisés na primeira praga, então, transformou água em sangue, Deus transformou água em sangue, como sinal de juízo e de tristeza para todo o povo. Impossível não nos lembrarmos do primeiro milagre de Cristo, quando Ele transforma água em vinho, sinal de salvação, sinal de grande alegria para o povo. Voltemos a John Newton. John Newton, como vimos no começo do sermão, foi criado nos caminhos do Senhor na sua infância, na adolescência se desviou, na sua juventude desviou-se muito, praticando todos os pecados da sua época, tornou-se um adulto, com uma embarcação que traficava e comercializava escravos. Ele ia até a África e muitos foram os escravos que ele comercializou, trazendo da África para a Europa. Mas eis que este coração obstinado, este coração duro de John Newton, ele teve um fim. Ele encontrou-se de volta com o Deus verdadeiro, numa terrível e grande tempestade, em que a sua embarcação era jogada de um lado para o outro, em que ele achou que de fato ia morrer. O seu coração se apoderou de um temor e de um terror tão grande, que depois de tantos anos, ele orou ao Senhor, clamando que Deus o socorresse e que Deus o salvasse. E Deus o ouviu, e ele não morreu naquela noite. E terminada aquela noite, ele voltou-se para os caminhos do Senhor. E ele voltou para as antigas veredas da sua família. E passou pouco tempo, e ele abandonou o comércio de escravos. E passou a trabalhar incansavelmente para que este comércio horrendo e terrível tivesse o seu fim. E Deus, na sua soberania e providência, fez com que ele fosse o conselheiro de alguém mais novo chamado William Wilberforce, que foi aquele que lutou bravamente na Inglaterra, no parlamento britânico, e que finalmente, em 21 de dezembro de 1807, o parlamento britânico aprovasse o decreto da abolição do tráfico de escravos. Poucos meses antes da morte de John Newton, John Newton teve acesso a esta informação. John Newton, no seu túmulo, no túmulo dele, estava esta inscrição: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. É de John Newton a composição do famoso hino Amazing Grace, a graça maravilhosa, que é tocado no mundo inteiro, pois foi este homem tão pecador, com o coração tão obstinado, que foi alcançado pela graça maravilhosa e voltou-se para os caminhos do Senhor. Por isso, irmãos, tenhamos esperança com aqueles crentes que estão com o coração obstinado, porque Deus é o Deus da salvação, é o Deus que pode transformar estes corações e trazê-los de volta
para os seus caminhos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.